Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Você acabou de adquirir esse DVD e eu quero parabenizá-lo por isto. Esta é uma rica ferramenta para abençoar a sua vida. Você vai assistir uma mensagem que foi pregada na Primeira Igreja Batista, seja através de um dos nossos pastores ou mesmo de um outro pastor convidado que trouxe a mensagem em uma das nossas celebrações. Deus vai falar com você através desta pregação. Abra sua mente, o seu coração e com fé receba a boa mensagem de Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que esta palavra se cumpra na sua vida agora e que a mensagem de Deus seja um rico instrumento para abençoar a sua vida hoje. Meu conselho para você é que depois que você assista esse DVD, você doe esta mensagem para uma outra pessoa. E com isso, você vai ser canal de Deus para abençoar outras vidas e outras famílias. Então, assista agora com fé e receba a boa mensagem de Deus. Antes de ser um mensageiro da parte do Senhor para você, mais uma vez eu quero orar para que o Espírito dele fale contigo, transforme a sua realidade e de fato leve você para uma vida muito melhor. Leve você para uma expectativa muito maior daquilo que Deus ainda tem para realizar sobre a tua vida. E é preciso concentração, é preciso deixar agora diante dele até as tuas ansiedades. E eu quero orar por isso, para que a gente possa então ouvir somente a voz de Deus e não a minha. Sou apenas um carteiro para você nessa noite. Me acompanhe nessa oração. Deus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado porque ela renova a nossa vida. Só o fato de colocarmos os nossos pés aqui dentro desse ambiente, onde o Senhor tem honrado com a tua presença de uma forma intensa, já mudou o nosso semblante, já mudou um pouquinho a nossa tristeza, já começou a tocar-nos de forma a nos dar um pouco mais de esperança, e nós te agradecemos por isso. E agora te pedimos que a tua palavra, que a tua voz tenha livre curso no nosso meio e chegue no meu coração, no coração de cada um que está aqui, que não veio por acaso, mas que o Senhor mesmo trouxe até o nosso meio. Eu creio que o Senhor fará diferença através da tua palavra e te peço que o Senhor nos leve a prestar atenção e focar totalmente em ti. Nenhuma distração no nosso meio. Quero até repreender toda e qualquer distração no nosso coração que não nos leve ao Senhor. Estamos concentrados em ti agora, Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos no caminho, numa série, o caminho da recuperação. E hoje é o 7º passo. Hoje é o 7º passo. Talvez você tenha vindo em todos os outros 6, talvez você tenha vindo pela primeira vez hoje. E eu quero dizer para você que Deus te ama tanto, que quando Ele olha para a tua vida, Ele vê você caminhando, Ele vê você traçando um futuro melhor, Ele vê você indo em direção a Ele mesmo, e Ele está fazendo isso nesta noite com você. Já andamos em 6 passos, na verdade chegamos hoje ao 7º, e quem está no 7º passo, na verdade já está marchando, e eu quero fazer uma dinâmica com você para que você entenda isso, o som da vitória. Mesmo sentado, vamos marchar para Deus. Começa a marchar aí. Forte, mais forte. Vamos lá. Mais forte, mais rápido agora. Mais rápido. Isso. Tá bom, muito obrigado. Este é um dos sons de vitória para a tua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você está se sentindo totalmente derrotado, mas Deus, que é o Deus de vitória, e é o Deus que te criou,
que te conhece, que sabe lá no fundo da sua alma agora o que está se passando com você, a sua tristeza, as suas frustrações. Ele trouxe você aqui hoje para começar a marchar diante dele, dos homens, diante das próprias dificuldades que você tem visto e que tem se levantado diante da sua vida. Marchar para vencer, não marchar para ser derrotado, marchar para a vitória. Pega essa palavra agora e já coloca no teu coração: eu vou marchar, eu vou vencer. Eu vou vencer porque estou aqui e porque Deus vai me dar capacidade para isso. Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. O dia que você marchou sentado, mas que Deus mudou a tua vida, o teu coração, mudou a sua forma de ser, mudou a tua forma de olhar para Deus, mudou a tua forma de olhar para o próximo, as pessoas que estão perto de você. Vamos então fazer uma revisão em relação ao caminho da recuperação. Hoje é o 7º passo, mas eu quero lembrar com vocês os 6 primeiros passos, para que você entenda um pouco o contexto de como isso é feito diante de Deus e diante da sua palavra. O primeiro passo, nós falamos sobre realidade. Na primeira celebração aqui sobre essa série, falamos sobre realidade. Que realidade? A realidade de você admitir que você não tem controle sobre a sua própria vida, sobre as circunstâncias que às vezes te levam para a derrota, e aí crer que existe um Deus que vai poder mudar a sua realidade. A realidade do descontrole, você entender que você não é Deus, que existe sim um Deus, mas que você não é esse Deus, e que pela tua própria força você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Talvez você tenha chegado aqui hoje consciente dessa verdade: meu Deus, eu não sou nada, tento e não consigo, não aguento mais viver uma vida de derrota. Mas Deus está dizendo para você: se você admitiu isso, isso já é o grande primeiro passo na sua vida. Segundo, nós falamos sobre o passo da esperança. Então você sinceramente crê que Deus existe e que Ele tem o poder para mudar a sua realidade. Você não tem esse poder, mas Deus tem o poder, então há esperança para você. Há esperança independente do que está acontecendo com a sua vida. E talvez você tenha chegado aqui escravizado por algumas coisas, por exemplo, álcool, talvez a nicotina, talvez o crack mesmo, maconha. Talvez você tenha chegado aqui, você está escravizado pela pornografia, pela masturbação, talvez adultério, você não consegue ficar com uma mulher só, dinheiro, corrupção, mentiras, talvez a gula, a sua forma de se alimentar, você se sente escravizado por isso, não aguenta, tem que comer tudo a qualquer hora, não consegue se controlar. Talvez você seja escravizado pelo medo, talvez esse medo tenha levado você ao pânico, a um monte de ansiedade que você antes não tinha. Talvez você esteja escravizado pelo ódio. Talvez você tenha marcado aí dentro do teu coração ressentimentos e situações com pessoas que você não consegue se libertar. Essa pessoa está vivendo de graça na tua cabeça, você não consegue liberar ela por circunstâncias difíceis, por aquilo que ela fez com você que te decepcionou. Talvez você está escravizado da tristeza, a tristeza profunda dentro do teu ser, te levando à depressão. Você não sabe mais o que fazer com a tua vida, não conseguiu ainda encontrar um significado plausível para a tua existência, está perguntando ainda de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e isso tem trazido tristeza para você, tem escravizado a sua vida. Talvez você tenha até problemas com a religiosidade, com a incredulidade. Talvez você seja um crente aqui, que vem todo domingo nessa igreja, mas ainda assim a religiosidade tem travado o teu coração e você não consegue amar a Deus com todas as tuas forças. Por mais que você tente, sempre você se vê ainda escravo de você mesmo, pensando mais em você, amando mais você mesmo, sem conseguir amar a Deus, sem conseguir amar ao próximo. E eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que o Deus que está aqui presente, Ele é um Deus que traz para você nessa noite esperança. Alguém que vai mudar a tua história, alguém que vai mudar o rumo da sua vida.
independente do que hoje traz para você um sentimento de derrota. E esse passo da esperança é um passo que você dá sempre. Sempre há esperança para a tua vida. Terceiro passo, nós falamos sobre compromisso. Você se comprometer conscientemente e deixar a sua vida, as suas vontades ao cuidado de Cristo, ao cuidado de Deus. Quarto passo, nós falamos sobre limpeza. Abertamente confessar e ir em direção àquilo que está dentro de você, que é sujo, que fede, que cheira mal e que você não aguenta mais exalar isso, e você mesmo tomar a convicção, tomar força e decidir limpar a sua vida. Tirar isso que atrapalha você de viver uma vida melhor e começar então a se limpar. Processo de limpeza. Tem muita gente que não consegue se limpar. Tem muita gente que tem dificuldade de assumir, de voltar para dentro de si mesmo e pegar aquilo que tem prejudicado a vida e colocar para fora. Assim como acontece na sua casa, deixa eu dizer para você, o lixeiro só leva aquilo que você coloca para fora. Se você não colocar para fora, ele não vai levar. E se você deixar o lixo dentro da tua casa, você já sabe o que vai acontecer. Vai apodrecer e vai ficar uma coisa horrível. Se tem alguma coisa ainda para você colocar para fora, hoje é o dia para você fazer isso. Confessar suas faltas e colocar para fora, limpar. Quinto passo, falando sobre submissão, submetendo-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e de fato deixar que Ele molde e mude, remova os defeitos do meu caráter. E na semana passada falamos sobre o sexto passo, o passo do perdão. Avaliar todos os meus relacionamentos, ir em direção a eles, liberar perdão para aqueles que me ofenderam, para aqueles que eu ainda não consegui tirar eles do meu peito, e também pedir perdão, fazer reparos, consertar situações onde eu fui aquele que agrediu, aquele que frustrou, aquele que fez mágoas, que fez marcas, deixou cicatrizes no coração das pessoas. Passo muito importante, difícil, mas que Deus nos trouxe até agora e nós estamos traçando em vitória. E o sétimo passo, então, quero te apresentar hoje, te convidar para dar o sétimo passo, é o passo da manutenção. O passo da manutenção, porque é fácil você crescer e depois cair, você se levantar e depois cair de novo. Se você não cuidar, se você não manter, é muito provável que você volte para os mesmos erros. E isso é importante para você, mantenha-se de pé. O desafio de você se manter em pé. Eu quero que você veja um vídeo neste momento, para te ilustrar bem fácil de compreensão, você vai entender facilmente. Assista esse vídeo e faça a sua reflexão.
Para cair, basta estar de pé. Se você coloca a sua vida, fundamenta a sua vida em Deus, então você se mantém em pé. Mas se você dá uma vacilada, como ele fez, de repente você vai cair novamente. É como a ponte do rio que cai. Você lembra das Olimpíadas do Faustão? Ontem eu estava dando uma olhada, um vídeo de 1990, eu falei, nossa, quanta coisa na internet. Mas uma ilustração bem viva também para nós. As pessoas tentando atravessar uma ponte para chegar em algum lugar, para receber algum prêmio, alguma coisa, e aí tem que segurar uma bola, mas aquela ponte ela é tão instável, e aí tenta, e os caras ainda mandando bolada, né? Dois caras com cara de mal, derrubando as pessoas, e dificilmente alguém fica de pé, dificilmente alguém consegue atravessar a ponte. E assim também acontece com a minha vida e com a sua. Quando você coloca a sua vida em cima de fundamentos frágeis, acima de valores que não são valores da parte do Senhor, que não podem sustentar a sua vida, o significado da tua existência, essa ponte é mole, você cai. Fora isso, tem um monte de gente torcendo para você cair. Fora isso, tem Satanás, o inimigo das nossas almas, que vai ficar lançando um monte de coisa para te derrubar, para não te ver de pé. E acontece o tempo todo. A única ponte que leva você para um lugar seguro, ela se chama Jesus Cristo. Presta atenção nesse nome. Você conhece o nome, mas Deus quer que você o conheça cada vez mais intensamente, com força maior. Você conhecer aquele que pode resolver a tua situação, que hoje pode mudar a sua vida. Ele se chama Jesus Cristo. Só Ele pode te levar a Deus, restaurar a sua vida e de fato fortalecer você de tal modo que você possa se manter em pé. Então leia aí comigo o que é esse passo da manutenção, uma frase que resume o que nós vamos refletir aqui nessa noite. Reserve um tempo diário a sós com Deus para autoexame, leitura da Bíblia e oração. O objetivo é conhecer a Deus e sua vontade para a sua vida e receber o poder para realizá-la. Receber o poder para realizá-la. Talvez você esteja hoje prostrado, desanimado, frustrado consigo mesmo. Talvez você esteja se sentindo aquela pessoa que é uma gangorra, uma inconstância tremenda, sempre está lá em cima e lá embaixo, nunca fica lá em cima, fica sempre mais embaixo do que em cima, e a tua vida tem sido uma bagunça tão grande que você não aguenta mais. Assim, toda hora. Na hora que sobe, cai. Na hora que está tentando subir, cai de novo. E isso te aflige tanto que você começa a se sentir um derrotado, um fracassado. Mas eu quero dizer para você que você é uma pessoa especial para Deus. Deus hoje vai mudar a tua história. Basta que você creia, que você coloque a sua fé nele e que você seja alguém que o tempo todo está disposto a viver a vida de Deus para você. Todo mundo conhece essa figura aqui como João Bobo, certo? E eu quero dizer para você que tem um nome novo para você dar para ele, para que você faça uma aplicação bem profunda na sua vida. Nós acostumamos a olhar para isso aqui como um instrumento de criança, que a criança fica batendo o tempo todo, para lá, para cá, e ela vai, levanta, toma pancada. Às vezes as pessoas vivem assim, às vezes até os crentes são vistos como pessoas assim, que sempre tem que dar o rosto, depois tem que virar o outro, parece um monte de gente boba que apanha da vida o tempo todo. Mas eu quero que você olhe para ele agora como o João esperto, o João inteligente. Sabe por quê? Porque ele é esse tipo de pessoa que mesmo que venha tempestades, mesmo que venha gente bata, mesmo que venha gente toda hora para tentar derrubar, ele nunca fica prostrado. Ele sempre se mantém em pé. Sabe o que ele ensina para mim? Firmeza, constância, equilíbrio. O João esperto para mim é
alguém, é uma aplicação para a minha vida de que eu quero ser sempre como Ele. Por mais que venham as tempestades, por mais que venha qualquer dificuldade, eu sempre vou me manter em pé. Eu posso, de repente, dar uma vacilada, posso, de repente, sentir o impacto das dificuldades da minha vida, mas eu não vou me contentar com derrota. Não vou me contentar com derrota. E Deus não quer que você se contente com a sua derrota. Se você permanecer assim, você vai estar assumindo um estilo de vida que Deus não tem para você. Você tem que ser o João esperto. E eu quero te perguntar, mais uma vez, como você está hoje? Diante da dificuldade, você se mantém assim, prostrado? Tem alguma coisa que é tão forte como a minha perna agora em cima desse objeto que trava você no chão? Como você está se sentindo nas suas emoções? Será que você não consegue mais sair do estado de depressão? Será que você não consegue mais encontrar alegria para a sua vida, para dizer, não vale a pena viver, eu quero ainda viver mais um pouco? Será que você já se contentou com essa posição? Deus não tem essa posição para você. Deus quer que você se levante. Deus quer que você se mantenha em pé. Independente do que você está vivendo agora, Deus vai te levantar. A mão dele está assim para você. Sempre esteve. Sempre esteve. Mas essa noite é a noite de você pegar nessa mão, deixar ele te levantar, para você nunca mais ficar prostrado diante de circunstâncias que até hoje prenderam você ou escravizaram você. Não permita. Não permite. E a nossa igreja ama pessoas, nós investimos em pessoas. Nós temos aqui um programa específico chamado Celebrando a Recuperação, que toda sexta-feira grupos se reúnem para tratar de diversas circunstâncias na vida, para que todos se mantenham de pé, para que todos estejam sempre bem diante de Deus, humildes diante de Deus e também diante das pessoas. E eu quero que você assista mais um vídeo agora, de uma pessoa corajosa que está no nosso meio, que passou por esse processo de se levantar e cair, mas se levantou novamente e hoje está aqui para glorificar o nome de Deus. Assista comigo esse vídeo. Oi, meu nome é Tereza, uma crente em recuperação. Eu vim dar um testemunho de um passo muito difícil, é o passo da recaída. E eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Há mais ou menos uns 6 anos eu descobri que eu era uma amada. O que é uma amada? É uma mulher que ama demais. O que significa isso? É uma mulher que busca relacionamentos destrutivos. Então ela é dependente de relacionamentos destrutivos. Esses relacionamentos podem ser relacionamentos familiares, profissionais e podem ser também relacionamentos afetivos. E quando eu descobri que eu era uma mulher que ama demais, eu já tinha sido convidada para participar do Celebrando a Recuperação na equipe que ia iniciar o ministério. E uma indicação era que a gente participasse de grupos anônimos fora da igreja, porque o Celebrando ainda não estava acontecendo. E aí eu procurei o grupo das Madas, um grupo secular aqui de São José, e na primeira reunião me mostraram um livro explicando o que era a síndrome. E eu fiquei apavorada, porque cada lugar que eu abria do livro eu via que eu era aquilo, que eu era muito doente. Isso me deixou muito, muito mal. E eu participei de todos os grupos antes do início do Celebrando a Recuperação para a igreja, né? A gente teve um trabalho de quase 1 ano internamente para lançar o ministério na igreja. E quando se iniciou o ministério, eu comecei a tratar das mulheres que amam demais. Então, um dos grupos era o das Madas e eu liderei esse grupo. Aí, depois de uns 2 anos, mais ou menos, de recuperação, eu achei que Deus não estava me respondendo os meus pedidos no tempo que eu achava que Ele deveria atender. Eu achava também que eu já conhecia bastante da doença e que eu podia trabalhar num processo de recuperação pessoal independente da obediência a Deus.
e eu me envolvi num relacionamento. E esse relacionamento foi um relacionamento extremamente destrutivo. Me envolvi com uma pessoa num relacionamento não cristão. Isso durou alguns meses de muito sofrimento. Eu caí assim no fundo do poço de uma síndrome MADA bem expressiva mesmo. Nesse período Deus teve misericórdia, levantou muitas pessoas para orarem por mim. E, enfim, eu fui liberta desse relacionamento, entendi que a vida com Deus, a dependência de Deus no processo de recuperação não é como a gente tomar um remédio, que a gente toma quando tem dor e depois a gente abandona para o próximo momento de dor. Mas que Deus quer uma vida de obediência, de continuidade, de fé, de dependência diária de Deus. Aí eu pedi perdão a Deus, pedi perdão à igreja e voltei para o meu ministério. E eu posso dizer que todo dia eu tenho que me lembrar que eu dependo de Deus, que eu preciso dEle e que eu tenho que dar conta do dia de hoje. Eu termino aqui o meu testemunho. Obrigada pelo silêncio de vocês. Muito bem. Pessoa corajosa que contou seu testemunho, que tem traçado uma vida abençoada diante do Senhor. Parabéns, querida. Ensina pra gente como que é a oração que vocês fazem no Celebrando a Recuperação. No Celebrando a Recuperação nós fazemos a oração da serenidade, né? Que todo dia a gente tem que buscar a serenidade, a sanidade diante de Deus, né? Queria dizer para vocês que Celebrando é um lugar seguro. Nada do que é falado nos grupos de apoio pode ser dito fora do grupo de apoio. A gente sequer sabe o nome das pessoas, porque realmente isso só interessa para a pessoa e o problema dela só vai ser tratado dentro do grupo de apoio. Então, Celebrando é um lugar seguro, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem problemas, mas que os problemas são só nossos. E a gente, quando participa de um grupo de apoio, a gente vê que todo mundo tem problemas. Pode ser um pouquinho diferente, mas todo mundo tem, né? E o Celebrando é um lugar seguro. A igreja tem recursos hoje a nosso dispor para que a gente se trate. Porque quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. Mas quando a gente confessa para os irmãos, nós somos curados desse problema. Então eu queria fazer um exercício com vocês, né? O Paulinho já falou que o Celebrando acontece na sexta-feira, às 7h30, toda sexta-feira. Eu queria fazer um convite para vocês, de eu finalizar aqui esse momento da forma como a gente finaliza os grupos de apoio lá. Se vocês puderem ficar de pé, por favor. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Aí eu vou falar, por favor, repitam. Uma coisa muito importante, Deus trabalha na nossa vida e na nossa cura através de relacionamentos, através de pessoas, né? Então a gente acaba o nosso grupo de apoio falando assim: eu uno a minha mão à sua. Eu uno a minha mão à sua. E o meu coração ao seu. E o meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não posso. Aquilo que sozinho não posso. Só por hoje. Só por hoje. Obrigada pelo silêncio de vocês. Amém. Deixa eu orar com você. Vamos orar pela nossa querida irmã Tereza e abençoar a vida dela também. E acompanhe essa oração. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem abençoado todas as pessoas que estão aqui no nosso meio. E nós temos alegria no coração de perceber o Teu tratamento, a Tua restauração e a forma como o Senhor nos levanta. Muito obrigado Amém. Pela vida aqui da Tereza. Continue, Senhor, mantendo a Tua filha de pé. Amém. No Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Nós abençoamos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. A questão então é: como manter o seu processo de recuperação? Anote aí, como manter o seu processo de recuperação. O que acontece? O crescimento não é um processo tranquilo. Não é assim, você cresce, pronto, acabou, já ficou lá, vou ficar lá em cima. Não, sempre tem algum obstáculo, sempre tem algum tipo de relevo, sempre tem alguma coisa que tenta atrapalhar e às vezes você tropeça e cai de novo. E você precisa entender que a recaída, ela acontece em um padrão bem previsível,
bem previsível, e você vai poder preencher aí para compreender um pouquinho disso também. O que acontece? Você começa a ficar complacente. Depois que você lidou com a vitória, que você cresceu, você já começa a ficar um pouco complacente. O que significa isso? Significa que você começa a se sentir confortável com aquele ganho que você fez, com aquela pequena vitória que você fez. E aí você pensa assim, puxa, estou bem, que legal, acho que eu não preciso mais de tanta ajuda assim, consegui vencer. E você começa a gostar disso. Aí, isso te leva para confusão. Isso te leva para você começar a racionalizar as coisas. Então você começa a ficar confuso. Escreva aí também. Você começa a ficar confuso, você começa a racionalizar. Em que sentido? Você diz assim, poxa, consegui, que bom. Aí começa a vir a dúvida para você, mas será que eu era tão ruim assim? Será que não era bom? Será que era tão difícil assim? Não, acho que eu estou bem. Não preciso mais continuar o meu caminho de recuperação, já estou bem. Começa a dar confusão na tua mente. Você esquece um pouquinho do estado lamentável que você esteve e que Deus foi lá para te tirar daquela situação e começa a achar que você mesmo pode dar conta da situação. Depois disso, é um caminho de caída mesmo, você começa a se mover em direção à queda. Aí depois que você ficou confuso, você já começa a voltar a ficar estranho, aí você já começa a voltar em direção à queda. O que significa isso? Você se coloca novamente na situação de tentação, no lugar de tentação. É aquela coisa, o cara aprendeu que nunca mais ele ia voltar no bingo. Perdeu tudo no bingo, perdeu a casa, perdeu até a esposa, os filhos, se arrependeu amargamente, nunca mais vou lá. Mas depois que passa um tempo que ele está bem, ele começa a falar, não, eu consigo lidar com isso, então eu vou lá, mas só vou para acompanhar meus amigos jogarem, eu não vou jogar, eu vou ficar olhando, e aí começa o problema. Talvez as pessoas, as mulheres amadas, quantas vezes não voltam de novo para aquela loja, não voltam de novo para o shopping, não voltam de novo para aquela situação onde quando você entra, você não consegue segurar as tuas mãos e você compra, né? Ou aquela situação onde você já tinha desistido de ficar ligada emocionalmente por causa de algum sentimento em relação a alguma pessoa, sofreu, percebeu que aquela pessoa não era para você, mas passou um tempinho, começa de novo a pensar, não, eu acho que ainda dá, eu acho que eu ainda posso continuar esse relacionamento. Aí se coloca de novo a pensar, e aí daqui a pouco já está apaixonado de novo pela pessoa que te frustrou, pela pessoa que botou você para baixo, pela pessoa que mais destruiu a sua vida e os seus sentimentos. Você volta. Os adolescentes que estão aí me ouvindo, você se coloca novamente na situação de tentação em relação à masturbação. Pensa numa situação difícil você lidar com isso. E eu sei porque eu já fui adolescente. Mas aí você estava acostumando a lidar com isso. Não, eu estou bem, não vou mais nunca mais tomar banho quente, eu vou tomar só banho gelado, não vou mais clicar na internet onde não devo clicar, não vou mais ficar procurando isso, não vou ficar mais olhando para as meninas onde não devo olhar. Mas aí daqui a pouco você fala, não, agora eu estou bem, estou forte. Aí você volta de novo para aquela mesma situação. Como é difícil você lidar, e aí você cai de novo, se arrepende, mas aí fica naquela circunstância, de novo errei, é a mesma coisa, é o mesmo lixo. E isso não vale só para os meninos, vale também para as meninas. Pense em uma coisa que pode comprometer a sua vida sexual, o teu relacionamento, o teu casamento, se você cair nesse tipo de problema. Saia disso. A Bíblia fala que tentação é para você fugir, para você nunca mais se colocar diante disso. Então fuja, não fique nessa situação, não volte para o lugar de tentação, não se mova em relação à queda, porque é um processo, é previsível. Começou a se sentir confortável, fica confuso, começa a andar de novo o caminho de volta, tinha andado 3 para frente, começa a voltar 3, aí daqui a pouco você já está no 4º passo para trás, e aí vem a queda. Anote aí, você chega à catástrofe, que é o retorno ao seu velho
hábito. Aquela antiga amargura volta, o ódio volta, aquela depressão volta, aquele sentimento ruim pelas pessoas, pelo mundo e até por Deus volta, aquele sentimento de rejeição, de que você não é ninguém, volta a te oprimir, e você está num estado deplorável novamente, mesmo tendo vencido. Você nunca ficou nesse estado, você nunca permaneceu por muito tempo no estado, você sempre teve momentos de vitórias também, mas voltar, recair é algo que é triste. E eu quero que você se sinta hoje totalmente amado e motivado por Deus, porque Ele vai te tirar dessa situação. Tanto você que recaiu, quanto você que talvez chegou aqui pela primeira vez e está num estado deplorável, deitado, derrotado, Deus quer te levantar. Deus vai te levantar e vai te manter em pé. Mas creia, você precisa acreditar, Jesus Cristo veio aqui para isso. Ele morreu na cruz por você e por mim para isso, para que os seus pecados, os seus problemas, aquilo que você não consegue lidar, Ele pudesse lidar. E Ele lidou muito bem. Ele venceu até a morte. Até a morte que eu deveria estar lá, você deveria estar, Ele venceu, para que você possa vencer também, e você é vencedor em nome de Jesus, amém? O que pode causar uma recaída? Anote aí, retroceder a força de vontade. Letra A, causas para uma recaída, retroceder a força de vontade. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:3, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Olha o que acontece conosco. Quando você vence e aí começa a se confundir, vem de novo aquele sentimento, eu posso. E aí você já tinha esquecido que um dia você admitiu que você não podia e que só Deus poderia mudar a tua vida. E aí você volta àquelas frases que a gente sempre ouve as pessoas falando. A pessoa fala assim, não, quando eu quiser, eu paro de fumar. É só querer. Eu já parei. Eu já fiz isso uma vez. Não, quando eu quiser, eu paro de beber. Quando eu quiser, eu paro de maltratar minha esposa. Eu vou melhorar os meus filhos. Não, quando eu quiser, eu faço. Mentira. Não se engane. Na verdade, que quando você volta para a sua força de vontade, você está dizendo assim, eu quero parar, mas eu também quero continuar. Porque é um paradoxo, aquilo que você quer parar, trouxe para você um dia algum tipo de prazer. Você gostava daquilo. Então admita que aquilo não é bom para você, por mais que você goste, e se liberte de uma vez por todas dessas coisas. Deus está aí para te dar o poder para isso. Sozinho você não vai conseguir, mas não volte, não retroceda a força de vontade, senão você recai. Segundo B, ignorar um dos passos. O que pode causar uma recaída é ignorar um dos passos. Você fica com pressa, né? Você está indo bem, mas aí você quer, nessa geração tudo a gente tem pressa. Você quer logo chegar, até você se orgulha de ter conseguido alguma coisa, mas aí, lá no quarto passo, por exemplo, você tinha que fazer limpeza. E você fez limpeza, talvez, das drogas, mas você não conseguiu fazer limpeza do teu egoísmo. Você não conseguiu fazer limpeza das tuas mentiras. Você não conseguiu fazer limpeza ainda de alguma coisa podre que você gosta de alimentar. Quando chega no sexto passo, você tem que perdoar. E não só perdoar, mas fazer reparos, consertar. Só que você prefere ignorar esse passo. Você prefere ainda achar assim, não, aquela pessoa que me ofendeu, então se ela não vir, eu não vou. E você ignora isso. Quando você ignora os passos, você está prestes novamente a cair. Então presta atenção. Tudo na sua vida só vai pelo poder de Deus. E Deus tem um processo na sua vida. Não burle o processo. Não tente pular isso. Não tente, senão você vai cair, senão você vai se sentir novamente na derrota. Não tente. C, que pode causar a minha recaída. Tentar se recuperar sozinho, sem apoio. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se.
Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Tentar se recuperar sozinho é furada. É furada. Você não pode sozinho. Entenda isso de uma vez por todas. Pensa numa coisa. Por que Deus deu para você uma família? Por que você nasceu numa família? Você já refletiu sobre a situação sua que até para você nascer, você dependeu de alguém? Até para nascer, você dependeu de alguém. Para você começar a crescer, dar seus primeiros passos, você dependeu. Sua mãe ficava lá segurando você. Você nunca conseguiu nem nascer, você não nasceu sozinho. Deus criou uma família para você, Ele pensou numa família para você, Ele pensou em pessoas especiais para estarem ao teu lado, e você às vezes ignora isso. Você às vezes quer achar que você é o bom, que você é o cara, que você consegue sozinho, só porque você teve algumas vitórias, só porque você no teu trabalho você vence, só porque você é tido na sociedade como um grande empresário, como alguém que está acima dos outros. Mas e a podridão que você não fala para ninguém? E aquele podre que você gosta de esconder? E aquilo que está oculto na sua alma, que aflige você o tempo todo? Você está bem financeiramente, mas você está podre espiritualmente. Você está bem em alguns relacionamentos, mas você chega na sua casa e você bate na sua mulher. O que está acontecendo? Você foi feito para se relacionar. Deus deu para você pessoas abençoadas. E olha só, valorize essas pessoas. Não adianta achar que elas vão simplesmente esquecer. Quando você foi para as drogas, se detonou, ficou doidão, alopradaço, largado na sarjeta, quem foi te buscar? Foi seu pai, foi sua mãe, foi as pessoas que te amam. Quando você viajou na maionese, teve pessoas que foram lá buscar você, e você nem dá valor. Às vezes você olha para eles, minha família, minha mãe é mãe mesmo, mãe é mãe mesmo, mãe é minha mãe mesmo, mas você faz ela sofrer demais. Será que ela merece isso? Ela merece o teu amor, ela merece a tua resposta de gratidão. Ela sempre esteve do teu lado. A tua esposa às vezes não aguenta mais você, não aguenta mais a sua religiosidade, não aguenta mais você ser um crente aqui dentro da igreja, bonzinho, mas lá dentro de casa você não ama, lá dentro de casa você não dá conta do recado, lá dentro da sua casa você ofende, você agride, você não toma conta das suas palavras, e aí ninguém mais aguenta você. Mesmo assim são pessoas que Deus te deu e que amam você e que às vezes estão suportando você por amor. Reconheça o valor dessas pessoas hoje. Se você tem alguma coisa para ajustar com a sua família, com as pessoas que te amam, façam isso nessa noite, porque Deus está falando com você. Deus quer o seu melhor. Deus não vai deixar você na tristeza, Ele quer te levantar, mas exige processo, exige você se doar, exige você reconhecer. Você não foi feito para viver sozinho, você não foi feito. Nós vamos valorizar aqui o tempo todo a figura do padrinho. Preencha aí, no Celebrando a Recuperação. A questão não é só você vir à igreja para ouvir palestras, você tem que participar do Celebrando a Recuperação, você precisa entrar num pequeno grupo. Tem pequeno grupo nessa igreja, ambientes de relacionamentos tão saudáveis, que trazem crescimento para nós, tem ministérios, é tão bom, e Deus quer tratar com você nessa área também. D, o que pode causar uma recaída? Tornar-se arrogante. Tornar-se arrogante. A Bíblia vai dizer assim, em Provérbios 16, 18, a desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. Se você não se manter humilde, se você não compreender que quem sustenta você é Deus, você pode do estado de humildade ser rapidamente conduzido por orgulho novamente, e aí vem a queda, e aí vem o arrependimento. Não fique assim, querido, não fique assim. Tem uma lição importante que a gente aprende com a baleia. A lição da baleia, nunca mais esqueça disso. Você vai ler também aí. Quando você chega no topo, é quando está pronto para ser fisgado por um arpão. Toda vez que você está no topo, que a baleia sobe para o topo, é o momento onde ela está vulnerável para que um arpão pegue ela. Com você é a mesma coisa.
Não permita isso na sua vida. Cresça e mantenha-se humilde diante de Deus, porque é Ele que sustenta a tua vida o tempo todo. O orgulho sempre nos predispõe à queda, ele cega os nossos olhos para as nossas fraquezas, ele faz os surdos às palavras dos nossos líderes e até dos nossos amigos. Segunda parte, então, para nós encerrarmos essa reflexão. Como prevenir, então, a recaída? Você que está bem, você que está se sentindo, pelo menos, estável, como prevenir? E você que está derrubado, que está sendo agora motivado a se levantar, como então se levantar e se manter nessa posição? Porque Deus te ama, Ele quer fazer isso com a tua vida. Como manter a recaída? Eu vou ler novamente com você. A resposta é manutenção, o passo da manutenção. Reserve um tempo diário a sós com Deus, para o autoexame, leitura da Bíblia e oração. O objetivo é conhecer a Deus e sua vontade para a sua vida e receber o poder para realizá-la. Marcos 14:38 diz: vigiem comigo e orem para que o tentador não domine vocês, pois embora o espírito esteja preparado, o corpo é fraco. Isso é palavras de Jesus quando Ele estava chamando seus discípulos para orar. Vigiem e orem comigo. O espírito pode estar preparado, mas a carne, ela é fraca. Então o que fazer? 3 ferramentas rapidamente. Primeira ferramenta para manutenção na sua vida: avaliação. Escreva aí. 2 Coríntios 13:5 diz: façam a verificação de vocês mesmos. Lamentações 3:40 diz: devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. Avaliação. Você tem esse costume de se avaliar? Quero dizer para você 4 áreas específicas que você precisa se avaliar constantemente, porque você nessas áreas vai perceber como você está. Primeira área, físico. O que o teu corpo está te dizendo? O que o teu corpo está te dizendo? Avalie agora. Você está com muita dor nas costas? Você está com muita dor de cabeça? Você está com os seus nervos, seus tendões totalmente tensos? Você tem sentindo dores que você nunca sentiu antes? O que o teu corpo está te dizendo em relação a isso? Isso é uma forma de você se avaliar. Segundo lugar, segunda área, área emocional. O que eu estou sentindo agora? Os meus sentimentos. O que eu estou sentindo? Será que eu tenho estado desanimado, frustrado, estou magoado? Será que eu estou exausto? Estou com raiva? Será que eu estou muito ansioso? Será que eu estou amedrontado? Por que as minhas emoções não estão equilibradas? Por que eu não estou conseguindo sentir alegria? Por que eu estou meio perdidão? Quando eu vou pensar em alguma coisa, eu me sinto mais medo e dúvida do que eu sinto paz. Mesmo você, querido, que está dentro da igreja, às vezes é tão difícil de você ir para casa, veio aqui, louvou ao Senhor, foi maravilhoso. Você saiu daqui renovado, chega em casa, vem a tristeza de novo. Chega em casa, você começa a pensar nas suas contas, e aí de novo você começa a achar que você não vai conseguir. E as suas emoções nunca te dão oportunidade de glorificar a Deus por um tempo maior. Está sempre levantando e caindo, levantando e caindo. Crente gangorra. Sai dessa, meu amigo. Sai dessa. Creia, avalie as suas emoções. Deus quer curar as suas emoções. Deus quer curar. Não é só questão de ser drogado, de ser alguém. Não. As tuas emoções são importantes para Deus, e Deus quer restaurar elas também. Como você se levanta, como você olha para a vida, para o dia, como você se sente diante da sua vida, diante das pessoas e de Deus. Outra área importante, relacional, para você se avaliar. Estou em paz com todos? Será que tem alguém vivendo de graça na minha mente? Estou ficando preso a alguma mágoa? Tem pessoas ainda que eu não consegui perdoar? Muitas pessoas na nossa geração foram tremendamente magoadas, foram tremendamente atingidas por palavras ruins,
por ações ruins, por violência dentro do próprio lar, e tem muita gente que não consegue perdoar o próprio pai e a mãe, porque às vezes o pai esteve em casa, foi violento, às vezes ele nem esteve, você nunca o conheceu. Se você precisa perdoar alguém, querido, nessa noite, faça hoje. Deus quer que você se levante como uma pessoa que está livre, que você não está presa a nada, que vai se manter nessa posição. E a última área, a área mais importante, espiritual. Estou dependendo de Deus, momento a momento, estou dependendo de Deus. Jesus Cristo, queridos, é a base de todas as coisas na nossa vida. E a parte espiritual é a que mantém o restante. Se você não está bem resolvido espiritualmente, se você não olha para Deus como aquele que te criou, se você não consegue perceber Deus como todo-poderoso, que todos os dias levanta junto com você, que olha para você, que faz carinho em você, que está disposto a dar tudo que você precisa nesse dia, você tem um problema espiritual. Você tem um problema com a sua alma, com o seu espírito. Você não está conseguindo enxergar o quão grande é o Deus que está hoje e sempre esteve do teu lado. E isso é a base de tudo. Para você ter esse Deus de forma intensa, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Só Ele pode mudar a tua realidade. Só Ele pode mudar. Quando que você faz a avaliação? Avaliando essas áreas, quando você faz a avaliação? Momento a momento? Em todos os momentos? Deixa eu explicar uma coisa importante. Respiração espiritual. Respiração é uma coisa que você não fica sem, certo? Se você não respira, você morre. E a avaliação, quanto a tempo, deve ser dessa mesma forma. O tempo todo você está respirando espiritualmente. Se tem alguma situação ruim, você respira, joga esse ar para fora, volta a receber um ar novo do Senhor e você se mantém vivo, porque Deus nunca deixa as mágoas do seu coração sufocar você. Mas é uma decisão sua. Momento a momento você tem que se avaliar e fazer com que aquilo que tem tirado a sua paz seja algo que esteja diante de Deus, que você entregue para Deus. Então se avalie momento a momento. A avaliação também deve acontecer diariamente e deve também acontecer anualmente. Segundo lugar, como prevenir a recaída? Reflexão. Anote aí. Reflexão ou meditação. Reflexão significa diminuir o seu ritmo de forma tal que você consiga ouvir a Deus. Puxa um pouquinho na sua memória. Quando foi a última vez que você ouviu Deus? O que Ele falou para você? Qual foi a percepção que você teve de Deus pela última vez? Você tem conseguido ouvir Deus? Reflexão é isso. É você conseguir parar para meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus e diminuir o seu ritmo ao ponto de ouvir a voz. Porque se você não ouvir a voz de Deus, você não vai saber para onde ir. Só Deus pode te levar para uma vida de felicidade, somente Deus. Então diminua o seu ritmo, reflita na palavra de Deus, reflita. Se você sabe como se preocupar, certamente você sabe como refletir. Entendeu? Se você sabe se preocupar, e isso todo mundo sabe, também você é capaz de refletir nas coisas de Deus. Preocupação é reflexão negativa. Você para um tempão para ficar pensando em coisa que não te leva a nada. Fica preocupado, fica tenso, não resolve. É uma preocupação, que significa o quê? Uma reflexão no lugar errado. Então reflita no lugar certo. Deus quer que você esteja refletindo nele e na palavra dele. Em terceiro e último lugar, como prevenir a recaída? Escreva aí, oração. Nós falamos sobre avaliação, reflexão e, em último lugar, oração. Tiago 5, 15, 16 diz: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e ela é eficaz. É isso que mantém a sua vida de pé com humildade diante do Senhor e das pessoas. Você conversar com Ele, você se relacionar com Ele ao ponto de todas as suas circunstâncias, cada detalhe da sua vida, nunca estar alheia do Senhor, porque você disse para Ele, porque você quis confiar nele.
Você tem confiado em tantas coisas, você tem colocado o seu pé, a sua vida em tantas coisas, mas falta ainda você olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero conversar com o Senhor. Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não estou conseguindo ficar de pé diante de nenhuma circunstância. E eu sei que isso é falta do Senhor na minha vida. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: Deus quer se relacionar com você. E isso acontece através da oração, de uma conversa, como você conversa com seus amigos. Se você não conversar com Ele, também você não vai estar disposto a ouvir a voz dEle. Fale com Ele, converse com Ele, ore ao Senhor. A oração é poderosa e ela vai mudar a tua vida. Deus te chama hoje para você se levantar, e Deus te chama para você se manter de pé. Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Sabe quem é essa rocha? Jesus Cristo. 1 Pedro diz assim: à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa é pedra preciosa. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você só não se mantém diante de Deus se você não quiser, porque essa pedra está à tua disposição nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que, se você colocar a tua confiança, você nunca vai ficar em altos e baixos. Você sempre vai ter força para se manter diante dele. Sua recaída só depende de você. Sua recaída só depende de você. Quero que você baixe sua cabeça nesse momento. Eu sei que Deus falou muitas coisas nessa noite, e que você precisa, de uma vez por todas, tomar a decisão de ficar aliado com esse Deus, junto com Ele, entregar a sua vida completamente a Ele, para que Ele possa, de fato, transformar a sua realidade. E essa situação, essa transformação acontece através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você. Então, se você nunca se entregou totalmente a Ele, se nessa noite você quer se levantar, se nessa noite você quer se levantar diante dele com poder, faça essa oração comigo neste momento. Aí mesmo onde você está, com a sua mente, ou se você quiser repetir, faça essa oração e reconheça a Deus para você se manter diante dele. Deus, muito obrigado porque o Senhor me ama. Eu quero, de uma vez por todas, me entregar totalmente ao Senhor, confiar totalmente no Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero aceitar esse Jesus poderoso que tanto se fala na minha vida para ser algo pessoal. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero me levantar. Te peço isso, Deus, em nome de Jesus.